Senhoras e senhores, chamo agora para ministrar a quinta palestra do dia a senhora Simone Flores Monteiro, historiadora, doutora em museologia e coordenadora de projetos museológicos do Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Em sua palestra, ela falará da importância das políticas públicas para a preservação do patrimônio cultural em Museu de Ciência e Tecnologia e os desafios para sua implementação. Senhora Simone, por favor. Boa tarde. Quero agradecer o convite para estar aqui compartilhando um pouco do trabalho que a gente desenvolve junto com vocês. Muito especialmente ao pessoal da Memória da Eletricidade, pelo contato, pelo carinho, pela atenção. E também dizer que nesse momento, né, em que estamos vivendo situações bastante complicadas, falar de política pública, além de ser a última do seminário, acho que vai ser o meu grande desafio. Mas, enfim, a gente estamos aí para isso, né? Então, vamos lá, disponíveis. Então, peço, vamos juntos aqui enfrentar o último momento e pensando, então, um pouquinho nessa questão de políticas públicas para museus, explicando, né, para vocês que, na verdade, meu trabalho já faz muitos anos em museus, mas durante muito tempo trabalhando justamente em elaborações de políticas públicas, trabalho na política pública para museus. Depois fui trabalhar no Museu de Ciência e Tecnologia, e do Museu de Ciência e Tecnologia a gente sempre buscou uma interlocução em participar como atores mesmo, bastante ativos em elaborações de política pública, tanto a nível nacional, estadual e local. Bem, algumas, né, novas experiências e reflexões é a proposta que nos foi dada para a gente falar. Eu trago uma memória muito pequena, já que a gente, né, de pequena não, que eu digo, vou fazer uma memória muito rápida aqui das políticas públicas, né, porque, na verdade, a gente trabalha em museus e a gente sabe que justamente as coisas, né, a rota já foi inventada em algum momento, né, como disse o Gil, e a gente não pode deixar de falar em algumas iniciativas que houveram antes daquilo que a gente está trabalhando, ou que a gente se propõe. Márcio Rangel fez algumas pontuações que, então, eu não vou precisar falar, questão de Mário de Andrade, questão do IFAM, enfim, mas aí eu pensei alguns momentos que os museus tiveram de importantes na sua trajetória, né, ou a própria, para que se implantasse alguma política pública no Brasil. E trago aqui, então, ali, a primeira memória que eu fui buscar foi a Mesa Redonda de Santiago do Chile, que, na verdade, a gente trabalha bastante a questão do museu ali, né, o museu integral, a gente não precisa, acho que a maioria de vocês já devem ter lido o documento, acesso à carta, enfim, mas tem alguns documentos que vai falar da questão do cunho científico e tecnológico, que foi muito discutido nessa mesa redonda. Havia o representante do Museu Geológico de La Plata, Mário Terruga, acho que se diz o nome dele, e ele fala bastante justamente que as questões do cunho científico e tecnológico passaram a ser observadas de forma mais crítica como matéria de museu e justamente de como esse cunho científico podia transformar a vida das pessoas, de que maneira esse patrimônio científico e tecnológico que haviam nos museus podia transformar a vida das pessoas, dialogando justamente com a proposta da Mesa Redonda de Santiago do Chile, em 72, de uma museologia mais integrada, mais voltada para as comunidades, né? Não chega a ser aqui um contraponto da fala do Márcio, né, da questão do objeto, mas é pensar o objeto, mas também as suas comunidades em que eles estão inseridos. Enfim, pontualmente eu vou trazer essas memórias, porque não vou me deter a falar. Existem vários materiais disponíveis que vocês podem buscar e dialogar. Na década de 70,
tanto no Brasil quanto na América Latina e, pasmem, na África, tem documentação, né? Eu digo pasmem porque a gente dificilmente trabalha com documentação de países africanos. Na África houve movimentos, né, associando que o desenvolvimento dos países estava ligado à questão de museus de ciência e tecnologia, principalmente abordando a questão da relação da natureza e do homem, da relação do homem com a natureza, a questão da preservação da biodiversidade, meio ambiente, começam a ser disseminadas essas ideias, e muito pelo papel da Unesco, que nessa mesma década de 70 trabalha programas de incentivo para a formação de pessoal para trabalhar junto aos museus. Não era para trabalhar nos museus, mas era para trabalhar junto aos museus, para que os museus pudessem desenvolver um potencial de trabalho com o patrimônio tecnológico e científico de forma a atuar mais perto da sociedade. São feitas recomendações aos países com relação à criação de organismos ligados ao desenvolvimento do patrimônio científico, técnico, cultural, e considerassem os museus como meio de difusão desse patrimônio científico. Imagina, lá na década de 70, a gente pode buscar essa documentação. Também no Brasil são feitos vários simpósios, conferências e estruturação de setores, e até mesmo depois do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, e depois, mais adiante, Ministério da Cultura, que também não sabemos que teremos daqui para frente, né? Então, além de ser uma memória, pode virar a última, que pode ser o desafio, né? Pode virar o último slide da apresentação. Enfim, a gente tem, às vezes, a dificuldade de estruturação de uma política pública é justamente a dificuldade que temos ainda como sociedade de pensar política de Estado, né? E não política de governo. Então, a gente tem essa grande dificuldade. Bem, depois eu fiz um desafio quando conversei muito com a Amanda, né, o desafio de falar de como nós no Museu de Ciência e Tecnologia da PUC trabalhamos diante da Política Pública Nacional de Museus, do Plano Nacional Setorial de Museus, do qual tem publicação, enfim, do qual a gente participou ativamente. O Museu de Ciência e Tecnologia participou na elaboração desse plano, né? Inclusive com a nossa diretora, participando de diversas discussões. E então eu estou trazendo aqui um desafio, foi um desafio tanto para mim, para a equipe, na hora de montar esse trabalho, conversando com a Amanda sobre como que eu deveria apresentar, mas também para mostrar que foi uma reflexão muito interna para mostrar que o Plano Nacional Setorial de Museus, ele é um trabalho do coletivo para que o Ministério, no caso o IBRAM, execute, mas que os museus precisam assumir os seus papéis, precisam desenvolver ações no locais. A gente vai dizer, mas a gente já faz coisa pra caramba. A gente ainda estava falando isso, né? Eu e a Ana ali da Cultura, a gente estava falando isso mais cedo. Inclusive, a gente faz coisas que a gente às vezes nem, principalmente quando a gente está no público, né? Coisas que talvez nem as pessoas não tenham a dimensão do que é feito. Mas no sentido de trabalhar integrado com essas políticas, né? Ou desenvolver essas políticas na nossa instituição. Então, eu fiz um desafio, e até porque queria trazer para vocês essa reflexão, porque eu considerei que esse era que a gente deveria pautar para esse momento, já que estamos vivendo às portas de uma eleição, mas também à beira de um decreto que talvez venha a extinguir o IBRAM. Então, ou seja, essas políticas foram criadas em fóruns coletivos, participativos, ou de várias, né, a construção de diversas pessoas, foram referendadas depois, e essas políticas, elas têm, o Plano Nacional Setorial tem as suas diretrizes, tem os eixos setoriais principais e tem as suas diretrizes, né? Então, eu peguei todos os eixos setoriais, que nós vamos ver um por um aí, não é muito longo, eu fiz um resumo e dei uma enxugada para a gente realmente fazer apenas uma reflexão, né? No sentido de como que a gente transpôs aquelas políticas de recomendação
para o campo, como que no Museu de Ciência e Tecnologia a gente transpôs isso para a nossa prática diária, para o nosso dia a dia. Né? Que, de alguma forma, é de um caminho de formiguinha trabalhar para a construção de uma política pública. Né? Ou seja, aquela instituição tenta fazer a sua parte. E aí, no primeiro eixo, que é a gestão museal, a gente tem... Então, eu dividi todos os slides, alguns vão ter, depois algumas... Eu dividi o lado de lá, tem a diretriz e as estratégias que o conjunto, que está lá no Plano Nacional Setorial, que vocês podem buscar, tem na internet, é lá na página do IBRAM, dá para fazer download e tal. E aqui, o que a gente vem fazendo dentro... Alguns exemplos do que a gente vem fazendo para tentar cumprir essas diretrizes, né? Então, ali a diretriz, fortalecer a gestão museal por meio do desenvolvimento pleno das atividades fim do museu, com foco na capacitação de gestores e atualização de profissionais das instituições, bem como valorizar o patrimônio relacionado à ciência e tecnologia. Estratégia 1, promover a atualização dos profissionais da área da gestão dos museus de ciência e tecnologia. Estratégia 2, articular o interrelacionamento entre os órgãos da área de cultura e ciência e tecnologia, para o reconhecimento pleno das ciências como patrimônio cultural. Como que nós começamos a trabalhar essa diretriz no museu? A gente, primeiro, percebeu que a gente precisava se capacitar para essa gestão. Então, a equipe do museu, tanto a parte que é a coordenação, direção e coordenação, quanto a equipe funcionários começaram a participar, e até hoje participam, de programas de capacitação, tanto interna, porque a gente é dentro de uma universidade, além de ser um museu de ciência e tecnologia, a gente é um museu universitário. Né? Então, tanto interna quanto externamente, a gente participa das duas redes, né, de Museu de Ciência e Tecnologia e da rede de museus universitários. Começamos a fazer esse trabalho de capacitação na área da gestão, né, de institucional. Também um trabalho interno com a equipe primeiro, a equipe interna mesmo do museu, depois passamos para trabalhar com a universidade para o reconhecimento das ciências como patrimônio cultural. Porque, pasmem, quer dizer, vocês não vão pasmar porque vocês estão acostumados, a gente está no mesmo espaço, mas as pessoas têm dificuldade muito em entender que a ciência e a tecnologia é patrimônio cultural. Então, várias oficinas, levamos várias pessoas, convidamos vários para trabalhar esse conceito de patrimônio, conceito de cultura e de ciência, e de que ciência é patrimônio, enfim. E o fortalecimento das relações institucionais, tanto interna quanto externamente. Então, o Museu de Ciência e Tecnologia se abrir também para dialogar com outras instituições, com órgãos governamentais, intergovernamentais, ONGs, associações, enfim. Também sair de dentro da universidade e falar com a comunidade. Conseguimos, então, elaborar o primeiro plano museológico. Ou seja, a gente existe desde a década de 60, final da década de 60, e em 2011, por aí, 2012, começamos a trabalhar no plano museológico. E estabelecemos aí a missão do museu, que é Museu de Ciência e Tecnologia fundamentado nos princípios institucionais da PUC, tem como missão gerar, preservar e difundir o conhecimento por meio de seus acervos e exposições, contribuindo para o desenvolvimento da ciência, da educação e da cultura. Então, nesse sentido, a gente tentou agir no nosso microcosmo, né, lá no nosso, tentando buscar uma interlocução com essa primeira diretriz do tema transversal, que é a gestão museal. Aqui trouxe duas imagens, tá? Ali está o nosso, na ponta, aqui, eu acho que eu tenho, aqui. Nosso antigo diretor, hoje é a professora Melissa, aqui é o professor Emílio Jekyll, Emílio Jekyll Neto, que é um biólogo, que foi que deu, vamos dizer, o primeiro chute inicial para essas modificações, para essas mudanças. E aqui a gente está trabalhando, são dois momentos diferentes, onde a gente está trabalhando, repensando o museu. Aqui é uma capacitação técnica, e o Repensando o Museu é justamente, as equipes são metodologias, cada ano tem uma metodologia diferente, para a gente repensar o que estamos fazendo para cumprir aquela missão. E o que vamos acrescentar ou não daquele plano museológico. Né? Então, faz sempre uma reavaliação nesse sentido, e aqui uma oficina de capacitação. O tema transversal 2, que é preservação, aquisição e democratização de acervos. O que dizia lá na diretriz?
Estabelecer padrões e procedimentos de preservação das diferentes tipologias de acervo científico, tecnológico e histórico-científicos. Estratégia 1. A partir do conhecimento existente, sistematizar padrões e procedimentos de preservação das diferentes tipologias de acervos de ciência e tecnologia. E a 2. Promover a adequação das instituições aos padrões de preservação e aquisição de acervos de ciência e tecnologia. Se vocês forem olhar lá no Plano Nacional Setorial, vocês vão ver que ali tem as ações, que essas ações e metas eram para o Ministério desenvolver. A gente, então, desenvolve as nossas internamente, né? O que aconteceu no MCT? Nós desenvolvemos a nossa política de acervos, com a definição dos acervos, porque nós temos, eu vou mostrar mais adiante, as diferentes coleções que o museu possui, porque até uma determinada época, quem visitava o nosso museu achava que a gente só tinha aqueles experimentos lá que todo mundo... Algo meio parecido com os museus interativos, enfim, construções de equipamentos para interagir. E a gente, na verdade, tem uma coleção bastante significativa. Aliás, somos o 6º em número de coleções pelo Cadastro Nacional de Museus, do IBRAM. A gente é o 6º museu em número de bens culturais no país. Estabelecemos também um manual de procedimento, guarda e preservação de acordo com normas e orientações e a qualificação desses espaços para guardas e acervos. Nessa política de acervos, a gente então conseguiu definir diversos programas relativos ao acervo. Aqui, uma imagem um pouco das coleções. A gente tem coleções biológicas, abelhas, anfíbios, aracnídeos, ordens menores, é aqueles, não sei como é que chama aqui, mas lá chama fede, uns que tem umas pernas compridas, assim, Maria sem vergonha, mas eles têm uns nomes diferentes, lá, né, popular, mas são chamados aracnídeos de ordens menores. Aranhas, aves, crustáceos, escorpiões, herbários, insetos, mamíferos, miriáticos, moluscos, opiliões, peixes, répteis, que a gente, então, fazem parte das nossas coleções biológicas. Elas estão todas online, no banco de dados, aqueles SpiciLink. É possível consultar, fazer pesquisas da onde você estiver, né, em qualquer lugar do mundo, elas estão todas disponíveis. A gente ainda tem uma coleção arqueológica, vestígios e materiais da ação humana, uma coleção histórica, aqui arqueológica, aqui, ó, uma coleção que a gente chama histórica, que são instrumentos ou equipamentos científicos sobre a história da ciência utilizados na PUC. Ele tem naquele plano museológico, lá na política de acervo, a gente conseguiu definir essas coleções e definir também a entrada e saída e o que constitui as coleções. Coleções geológicas, a gente tem mostra de minerais, rochas e solos, e ainda os equipamentos projetados e construídos. Esses equipamentos que demonstram experiências, principalmente na área, conceitos na área de física, química, matemática, a gente considerou, a partir desse trabalho, também como coleção. Bom, as coleções, elas possuem uma equipe que são responsáveis pela triagem de material, que são provenientes de expedições científicas. A maioria das coleções biológicas e mesmo arqueológica, elas não aceitam doações, né? São resultado de pesquisas, tá? De trabalhos de pesquisadores, de expedições científicas. Essa equipe trabalha no preparo, na identificação, na catalogação, administração de empréstimos, manutenção, e também elas têm curadores e as atividades, então, de curadoria. O tema transversal 3, a gente, então, formação e capacitação, que diz articular um programa nacional de formação e capacitação de profissionais para atuação em museus de ciência e tecnologia em todos os níveis. Estratégia 1, diagnosticar as demandas de formação e de capacitação do campo de museus de ciência no Brasil. Claro que isso a gente não tinha como fazer, a gente fez um diagnóstico da nossa realidade, quais eram as nossas carências lá para dentro, né? Implantar um programa nacional, claro que o nosso programa não é nacional, o nosso programa é interno, né? Então, participação de membros das equipes das atividades formativas e de capacitação que ocorrem a nível internacional, nacional e mesmo local, e também formações próprias nossas, para as nossas próprias equipes, e atividades de capacitação interna constante de atualização dessas equipes, tá? Aí... O tema transversal 4, educação e ação
social. Aqui é onde teve no museu uma grande modificação, principalmente conheceu ele anteriormente. A diretriz aqui, fomentar o desenvolvimento de ações educativas externas e internas às instituições museológicas de ciência e tecnologia, para que atuem como instrumentos de transformação e inclusão social. Fortalecer os setores educativos do Museu de Ciência e Tecnologia. Estabelecer mecanismos para atingir grupos sociais que não frequentam museus. O museu, quando eu chego no museu em 2008, a Melissa, que hoje é diretora, chega no mesmo ano, um pouco depois, nós não tínhamos setor educativo no museu. A Melissa, que hoje é diretora, foi justamente contratada para, a partir desse trabalho, desses diagnósticos que a gente estava vendo na instituição, junto com o diretor, que era o professor Emílio, e estruturar o setor educativo. Então, a gente começa, o museu, então, passa a ser visto, né, como mediador dos conhecimentos produzidos na universidade. Lembram que eu falei que a gente também é um museu universitário, né? E de como é apropriado pelo público para entender o mundo, a biodiversidade, a importância de preservar, mudanças de valores e de atitudes. Ou seja, de que forma esse conhecimento produzido na universidade pode, de alguma forma, contribuir para esse público que é o nosso visitante, contribuir para a atuação deles também lá fora, para que eles voltem para suas comunidades, para os seus locais e atuem de forma diferenciada. E aí, para isso, então, a gente estruturou a equipe educacional. Então, teve a formação da equipe, planejamento e desenvolvimento de atividades educacionais. E a maior equipe hoje do museu é o setor educativo. Ela é a diretora também, mas a gente, o Márcio conhece, ela é engraçada. Ela tem um lado bastante engraçado, né? Ela é muito alegre. E nesse sentido a gente diz, ela era a pessoa indicada justamente para poder estruturar, justamente para veio desse setor educativo e para ser a direção ali nesse momento. A equipe educacional, então, conta com uma equipe que trabalha junto com a exposição, junto com o setor de exposição e de comunicação, de que forma essa comunicação e a exposição vai ser montada. Eles fazem parte dessa equipe. Eles também fazem parte, junto das coleções, de que forma essas coleções podem ter maior visibilidade junto aos nossos públicos visitantes. E é composta, então, de biólogos, químicos, matemáticos, professores, mediadores, né, que trabalham lá em cima, diretamente na exposição, e desenvolve programas para públicos diferenciados, inclusive com dificuldade de acessar o próprio museu. Aquelas pessoas... Nosso museu é pago, ele não é o ingresso... Meio ingresso hoje acho que está R$17, meia entrada, né? A meia entrada e a inteira R$32. Então a gente tem uma política de acessibilidade para que as pessoas que não possam ter acesso ao museu, elas possam. E também um programa que a gente chama, essa política de acessibilidade é o PROESC, que então as escolas que não têm condições de que elas possam ser, de alguma forma, buscar a gente viabilizar a vinda delas para o museu. E o ProMusite é aquelas que também dificilmente vão ter condições de vir, que a gente possa, então, ir até elas. Então, a gente tem um caminhão. Esse caminhão, ele se desloca, né? Algumas outras instituições possuem esse mesmo, né? Esse caminhão se desloca a várias cidades. Aqui dentro vão exposições temáticas ou de vários temas incluídos, em que elas são montadas ou num ginásio, ou numa escola, num evento, e o caminhão se transforma num auditório, podendo ocorrer oficinas, vídeos, palestras, capacitação, filmes, contação de histórias, enfim, aquilo que for. E aqui a exposição no ginásio. Estão vendo? Isso aqui não é o museu, né? Isso aqui é justamente ela montada no espaço de um ginásio, numa escola. E o PROESC, ele busca as crianças, os alunos, as comunidades, enfim, idosos, aqueles que não têm uma política para que eles possam, eu vou falar mais adiante nessa política de acessibilidade. O tema transversal 5, modernização e segurança. Criar um programa nacional de modernização e adequação da segurança dos museus. A gente criou um programa da instituição, né? Levantar as condições atuais e criar padrões de segurança. Implantar padrões de segurança e modernização dos museus. Alguns dos nossos
até não foi no Belas Artes, eu acho um dos cursos que foi o próprio IBRAM que fez, e outros cursos na área de segurança. A nossa equipe que é envolvida com essa área participou de diversos cursos e passamos, então, foi um dos primeiros programas, junto com o educativo, foi o segundo programa depois do educativo, depois da estruturação do setor educativo, o programa de segurança. Capacitação das equipes em diferentes áreas de segurança. Segurança do trabalho. Então, assim, todos nós temos as nossas funções, as nossas NRs, o que cada um pode, o que não pode, o que cada um é capacitado para aquelas sobe escada, não sobe escada, todos nós somos capacitados de acordo com as nossas funções. Nós somos equipes capacitadas para, se tiver incêndio, sinistro, inundação, acidente, tanto para garantir a proteção do acervo, do público e dos funcionários. Márcio pegou nós somos testados sem saber, né? São feitos treinamentos sem a gente ser avisado, então, tanto na área de incêndio quanto na área de acidente, e a gente tem em torno de 7 a 10 minutos para evacuar o museu, para fazer todas as funções que eu, por exemplo, sou brigadista, só tem que ser uma das últimas a sair, né? Então, e os vídeos são todos filmados, e os vídeos têm sido até aí, então, bem bacanas. A gente teve um acidente só, que um menino... a escada rolante, né? Ele, em vez de ir pela escada, ele resolveu ir pelo corrimão. E aí ele estava com uma capa e ele ficou e caiu assim num vão. Ele cai do terceiro andar no térreo. A equipe levou 7 minutos para atendê-lo, levar do outro lado da rua, que é não é tão perto, no hospital. Todo dentro das normas de segurança total, assim, né? Recebemos, inclusive, e com ele não aconteceu nada. Ficou um tempo internado lá, fazendo uns exames, enfim, mas não aconteceu nada. Então, a gente tem uma dedicação muito forte aqui, né? A gente tem, por exemplo, questão do incêndio, né? Que a gente acompanhou do Museu Nacional. A gente tem todo um treinamento nessa área. O que nós temos que salvar, as nossas coleções, os tipos, né, das coleções biológicas, o que tem que ser salvo. Elas já estão numa sala diferenciada, já estão mais próximo da porta, quem vai buscar, quem não vai, quem que vai fazer, enfim. Tem todo um treinamento para essa questão. E quem são os últimos a sair, todas as normas de segurança. Também a proteção do acervo, do público que está lá e dos nossos funcionários, dos nossos colegas. Esses treinamentos são feitos são regulares, né? E são feitos investimentos em equipamentos, câmeras de segurança, alarmes, detectores, tudo aquilo que é necessário. Bom, na economia dos museus, a diretriz: ampliar as fontes de recursos dos museus e incrementar a participação das instituições museológicas na economia da área onde elas estiverem inseridas. Viabilizar mecanismos para aumentar a sustentabilidade econômica do museu, criar condições para ampliar o impacto socioeconômico local dos museus. O que a gente fez no museu? A gente não tinha uma associação de amigos, estruturamos essa associação de amigos, estamos reestruturando a loja, implantação de outros produtos, como o aniversário é pago. Sabe essas casas que fazem festa de aniversário? A gente também faz festa de aniversário e aluga como casa de... e aluga como igual a essas casas de aniversário. A gente faz oficinas pagas, cursos pagos, a gente também aluga exposições, faz aluguel dos nossos espaços para eventos de empresas. Todas essas situações passaram a surgir a partir da análise desse material. Contrapartidas em serviços, né? Por exemplo, endossos institucionais na área. Hoje em dia, todo empreendimento imobiliário, todo empreendimento de construção de estradas, rodovias, exige um endosso. A gente cobra por esse endosso. A gente cobra para... A gente agora virou... Mas faz parte de buscar alternativas para a nossa sustentabilidade. Nós não passamos a fazer isso do dia para a noite, a gente fez todo um estudo, fez um estudo de legislação. Com relação ao endosso, trabalhamos junto ao IFAM, para que eles nos orientassem de que maneira fazer, de que forma fazer, qual a melhor a metodologia, um jurídico sempre nos apoiando nisso. Contrapartidas, né? Às vezes a gente tem várias situações em que somos chamados a colaborar, a gente exige contrapartida nisso, tanto de fora
tanto interna quanto externamente, e projetos em parceria com outras unidades da nossa universidade, é o mais comum, mas às vezes com outras instituições, com foco nas comunidades do entorno do museu para melhoria da qualidade de vida e geração de renda, né? Por quê? Porque ali na volta tem algumas... a gente percebeu que tinha questão de lixo, de venda de produtos, de materiais. Então, junto com outras unidades da universidade, escola de economia, escola de nutrição, a escola de economia, por exemplo, ajudou as questões de como estabelecer comércios que fossem ser mais rentáveis para que as pessoas que estivessem frequentando o museu pudessem utilizar. E dali a gente vai, através de projetos de extensão, projetos de graduação, esses programas são implementados. O tema transversal 7, acessibilidade e sustentabilidade ambiental. A diretriz é estabelecer políticas de incentivo à acessibilidade e à sustentabilidade ambiental em museus. Garantir a acessibilidade universal, física, intelectual, sensorial, estética em museus de ciência e tecnologia e promover ações de sustentabilidade nos museus. O que a gente fez lá? Aí até hoje conversando, a gente lembrou, né, que foi em 2007 que foi um dos primeiros projetos com a Eletrobras que a gente instalou lá no museu a Casa Genial, que é uma casa que mostra como é o consumo, como que a gente consome energia. A gente faz um teste, na verdade, primeiro. A gente entra nessa casa e faz um teste. Eu vou brincando, assim, é um teste. O visitante vai brincando e dá um resultado de como ele usa energia. Depois ele tem uma alternativa para ver como ele poderia usar essa energia de forma mais razoável, mais sustentável, mais econômica, enfim. Mas é uma casa, tem sala, tem banheiro, tem quarto, tem tudo. E a gente se apavora com o que a gente consome, e às vezes do mau uso, né? De pequenas coisas, de pequenos eletrodomésticos que a gente acha que não consome. Aí a gente ensina o que é o selo A, né? Para as pessoas se apropriarem dessa questão. Por que a gente teve que comprar um eletrodoméstico com o selo A? O que é o Procel? O que significa esses programas? Tudo isso é ensinar. Foi o nosso primeiro projeto voltado para isso. A partir daí, a gente passou a projetos com uso de energia. Então, todo luminotécnico é com eficiência energética, né? Obras para diminuir o custo de consumo com climatização, estamos na fase de projeto, porque a gente tem, quem já nos visitou sabe, a gente tem uma pirâmide enorme, né? Acho que os arquitetos que construíram lá se inspiraram no Louvre e mostraram uma pirâmide enorme lá, que nos prejudica muito de vários aspectos. Primeiro, que é muita luminosidade. Segundo, que a gente gasta muito ou para aquecer ou para refrigerar, né? E gasta muito. E também não podemos botar acervo naquela volta, porque aí a briga, Márcio, o museólogo com o conservador, com o biólogo. Aí, se vocês forem lá hoje, a gente está com um esqueleto de uma baleia de Bright, que a gente queria botar bem no centro do museu, mas aí o sol ia bater todo dia, então não tinha que botar na lateral, tudo por conta da pirâmide. Então, hoje a gente está analisando essa pirâmide justamente para diminuir esse custo, já está no projeto, porque ela nos dá para que a gente possa otimizar esses recursos. Otimização de recursos no dia a dia, uso de papéis, de plásticos, né, de hábitos que fazem as torneiras, as descargas, enfim, todo o material do dia a dia. E ainda o uso de material reciclável em todas as áreas, tanto na exposição quanto nas coleções. A gente fez uma exposição agora com a Universidade de Newcastle e todas as nossas vitrines foram feitas com acrílico todo reciclado. Então, a gente busca utilizar muito essa questão do reciclado. E o de acessibilidade, a adequação do museu para atender os diferentes públicos, integração na equipe de profissionais com deficiências. Então, nossa equipe hoje tem vários deficientes, tem auditivo, tem vários tipos de deficiência, e eles participam dos projetos com a gente para nos auxiliar de que forma a gente pode atender esses públicos de forma correta e incluindo-os, né? Bem, comunicação e exposição. Qualificar as ações de comunicação e exposição nos museus por meio da crescente promoção da profissionalização dessas atividades. Viabilizar a qualificação das ações de comunicação e da exposição a partir do conhecimento da realidade dos museus. E fomentar a qualificação dos processos de comunicação museológica nos museus. Ou seja, cada vez
A gente tinha um pouco uma ansiedade que o nosso museu, nós tínhamos uma coleção, nós temos uma coleção bem importante, bem significativa, que não era mostrada lá em cima. A gente tinha o nosso museu não tinha um plano expográfico, né? Um planejamento expográfico. Eu digo sempre que parecia assim, que os nossos objetos foram largados lá e as pessoas tinham experiências com cada objeto. Agora não, a gente criou circuitos, criou um projeto de expografia, onde esses objetos dialogam. Se a gente vai estar falando lá na área de química, a gente vai falar de fluidos, na área de física a gente fala de energia, então a gente buscou justamente pegar o trabalho do museólogo, do conservador, das coleções e trabalhar realmente de forma integrada para que isso esteja representado na exposição. E cada vez mais, hoje a gente tem, eu nem sei se aqui, todas as coleções estão atualmente representadas na exposição. Aquelas todas que eu mostrei para vocês, hoje todinhas estão representadas. É a primeira vez que isso acontece no museu, desde que ele foi criado. Tem uma equipe interdisciplinar, tem museólogo, tem arquiteto, tem comunicador visual, tem biólogo, tem químico, tem físico, tem professor, tem administrador, tem programador, tem técnicos na área de TI, tem nas diversas áreas. Por quê? Porque fizemos um diagnóstico que, para qualificar, a gente precisava ter esse pessoal. A gente, inclusive, tem o pessoal técnico que trabalha na manutenção desses experimentos, porque senão toda hora a gente tinha que estar contratando gente para consertar esses experimentos. Das oficinas, as oficinas museográficas, a oficina mecânica, que quem tem esses experimentos sabe, né? A dificuldade que é de manter, né? Projetos, então, de qualificação dessa equipe, desenvolvido com outras unidades da universidade. Então, os professores e alunos e a equipe do museu, como são universitários, trabalham juntos, muitas vezes, na elaboração da temática que vai ser utilizada numa exposição, para depois a gente ir em busca, então, vamos trabalhar essas exposições. Ou, então, o resultado de uma pesquisa, né? Que aí eu vou falar mais adiante, mas já vou o resultado de uma pesquisa que é feita lá, de que forma nós vamos colocar essa pesquisa no museu, e aí então essas equipes trabalham de forma articulada. O tema transversal 9, pesquisa e inovação, estimular e reconhecer a produção de conhecimento museológico sobre o patrimônio cultural científico. Então, o primeiro trabalho nosso foi justamente esse, né? Nós temos um patrimônio cultural importante no museu, né? De que forma nós vamos reconhecer essa produção desse conhecimento. Então, ampliar essas pesquisas nesse campo e incentivar a produção de pesquisas. Aqui a gente desenvolve pesquisas envolvendo alunos de graduação, mestrado e doutorado nas diferentes áreas científicas, incluindo a museologia, tá? A gente fez parcerias, aqui trago 2 exemplos de parcerias internacionais, tem outras e tem outras parcerias nacionais. A gente fez o curso de estudos avançados em museologia, aquele que é parceria com a Lusófona, que os alunos ficam habilitados a seguir o doutorado em Lisboa. E também a parceria com o Newcastle para pesquisa, exposições, ações educativas e atividades de capacitação com o Museu da Universidade. O resultado das pesquisas, a gente trabalha junto com os curadores, pesquisadores, para que esses resultados das pesquisas estejam. Por exemplo, agora a gente colocou das aves, lá no Rio Grande, das aves numa determinada região do campo do Rio Grande do Sul. Então, todo esse trabalho feito pelos curadores, eles são, de alguma forma, disponibilizados para também os nossos visitantes. Não somente as publicações em revistas científicas, mas que também os nossos visitantes se apropiem disso. E a gente criou 2 espaços muito bacanas que são chamados Minutos da Ciência, onde os curadores e pesquisadores vão para a área expositiva demonstrar os seus trabalhos e como que fazem, o que acontece lá. Então, acho que eu tenho aqui, ó, tem um carrinho ali, Minuto da Ciência, olha aqui, ó, quem trabalha com herpetologia, né, que é um sapo, uma rã ali. E aqui as pesquisas aqui na Essicata. Então, como que eles vão para a área expositiva do museu mostrar para os visitantes que trabalho é esse feito, qual a importância disso, o que é o significado dessa... A gente tem um pesquisador no museu que há 2 anos atrás, só no ano de 2015, ele descobriu 35 novas espécimes de aranha. Qual a importância disso? Então, montamos uma exposição, né? 2 exposições, aranhas inimigas ou aliadas,
e uma outra sobre ilustração científica sobre Arezzo. Qual a importância desse trabalho? O que isso significa para aquela comunidade que nos visita? Por que isso é importante? Então, aí ele foi para lá, ele faz o Minuto da Ciência, então ele senta e as crianças sentam junto com ele e ele fala da importância da biologia. Então, hoje as crianças aí vão com os vidrinhos lá para nós, né, com as aranhas, enfim, gera uma consciência, né, daquilo que a gente realmente quer trabalhar com o nosso público. E estou acabando, trouxe como reflexão final para a gente um futuro incerto, né, de desafios. A gente tem um cenário nacional de extinção de vários programas, de encolhimento de setores, corte de recurso, corte de pessoal, extinção de institutos. E eu não estou falando aqui só do Ministério da Cultura, a gente teve vários programas extintos a nível de Ministério da Ciência e Tecnologia, encolhimento de setores, corte de recursos em várias instituições, universidades inclusive, né, corte de pessoal. Manter essas instituições é o nosso grande desafio também, né? Não, antes o desafio, acho que o pessoal que trabalha muito em centros de ciência era como vamos ter cada vez mais centros de ciência no país. Hoje é como vamos manter os que já existem, tá? Garantir uma política pública para a ciência, para a tecnologia, para os museus. E os museus se apropriarem cada vez mais das questões atuais e controversas das ciências e aproximando-se das necessidades da sociedade. Acho que esses são desafios que ficam para nós aí, se a gente falar de forma mais ampla. Por fim, não existe mal extremo, né, e radical. Só o bem consegue ser extremo. Penso que nesse momento difícil em que estamos apresentando, eu não poderia deixar outra mensagem para vocês. Então, porque eu milito, além de onde eu atuo, eu milito nessa área que é a museologia do afeto, né, onde eu acho que os museus são, sim, instrumentos de respeito e promovem o respeito pelo outro, pelo trabalho do outro, pela memória de quem veio antes de nós, né? Então, eu penso que eu, como sou uma militante dessa área, penso que essa é a principal missão pelo qual a gente atua no museu. E me identifico muito com esse pensamento da Hannah. E aqui, então, muito obrigada. Esse é o nosso mascote, se chama Eugênio, e aqui os meus contatos. Muito obrigada. Então, novamente, vamos às perguntas. O microfone está à disposição. Lá atrás, por favor. Boa tarde, meu nome é Lorena, eu trabalho na Memória da Eletricidade. Eu queria entender um pouquinho mais como é que foi o trabalho sobre o selo Procel, que eu acho que é uma ferramenta importantíssima para todos nós. Eu, há pouco tempo, acabei de substituir meu ventilador de teto, né, que ele queimou. E durante a pesquisa que eu estava fazendo para poder adquirir um novo ventilador, eu descobri que o que eu estava usando, provisoriamente, gastava 5,75 kW por mês. E eu não sabia disso. E, na minha pesquisa, eu percebi que algumas marcas de ventiladores de teto tinham quase que a mesma potência que ele, mas que eram bem mais em conta. E, mostrando os gráficos do selo Procel, apareciam selo A, para utilização velocidade máxima, e selo C, na ventilação mínima. E, durante a minha pesquisa, eu achei um ventilador que estava todo com celular e foi sensacional, e eu queria ouvir um pouquinho mais sobre isso. Obrigada. Bem, seguinte, com tanta gente aqui da Memória da Eletricidade, acho que não sou eu que tenho que dar esse... acho que não é bem eu que tenho que dar essa resposta. Mas o que eu posso te dizer da experiência que eu vivi, mas acho que, sei lá, se algum colega aí da Memória da Eletricidade, é que, na verdade, quando a gente vai comprar a nossa casa genial é montada justamente isso, que a pessoa recebe uma instrução e eu não sei qual é o ventilador que é mais legal, entendeu? Porque agora eu não vou me lembrar, mas o que eu sei é que, assim, quando a gente vai adquirir um produto, a gente deve pegar a ficha técnica dele e fazer a comparação, que foi exatamente o que tu fizesse. Por isso que precisa de uma educação para isso, porque não é algo muito fácil, né? Daí a importância da parceria do museu com a Eletrobras e com outros órgãos, porque não é algo muito fácil
Para a gente, assim, já não é muito fácil, né? O que é 5, não sei quanto? Já não é muito... Agora, imagina para uma pessoa que... Ou um analfabeto, ou alguém que... Então, a gente tem que ter acesso a essas fichas e fazer a comparação do produto. E os vendedores são obrigados... As lojas são obrigadas... hoje nos sites, né? Hoje já é mais fácil também, né? A gente consegue fazer essas comparações que o que nos interessa é o consumo e o quanto ele agride, o quanto ele é eficiente na natureza. Lá na Casa Genial tem então você preenche essa, é como se fosse uma ficha, né? E aí você vai para o computador e aí ele vai mostrando assim o quanto tu está agredindo o meio ambiente, o quanto tu não está agredindo. Se tu lê as fichas, se tu usa o aparelho certo, tu não agride o meio ambiente. Então a gente tem que ter uma educação para isso e tem que ler. Não tem outra saída. Tem que ler aquele se entender. Estou errada, pessoal, aí é isso, né? Próxima pergunta, por favor. Is it okay to ask a question in English? Mas eu acho que é bom traduzir, porque vai que eu não entenda direito alguma coisa. Eu Está entendo. chegando o... Obrigado. Porque vai que tem alguma palavrinha que eu responder errado. Pode. It's okay, it's working? Okay. Sim. Hi, Shane Patey from Ingenium in Canada. You mentioned trying to make the museum accessible to people who don't have the funds to access. I'm curious how you're managing that. How do you decide, or what has the museum decided is above the line of who can afford it, who is below? How are you doing that? How are you managing to get people into the museum without paying admission and deciding who those people are? I think it's really important, so I want to hear how you're doing this. Ok. Ele pediu para eu falar um pouquinho mais sobre a política de acessibilidade para quem tem condições de acesso e quem não tem, né? A gente tem diversos programas assim. A gente elabora projeto e vende para patrocinadores. A gente tem uma política de acesso da própria universidade que estabelece uma cota, um número para um benefício dessas comunidades que precisam comprovar que são carentes, que não tem como colaborar. E a gente tem também um programa junto com como é que se diz? Com a associação de amigos, para que eles busquem recursos para que a gente possa desenvolver esses projetos dentro e trazer essas pessoas para o museu ou ir nessas comunidades. Quando uma comunidade do interior ou mesmo da própria capital ou região metropolitana quer que o museu vá até elas e eles não têm recursos, a gente busca um patrocinador para que possa ir. Por quê? Porque a universidade decide ser parceira se fizer parte da sua política, né? Porque a universidade é uma universidade, eu não falei, né? A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul é uma universidade católica, mas é mantida pela rede marista, né? As PUCs não são mantidas pelas mesmas, né? Elas são diferentes, né? A nossa, no Rio Grande do Sul, é marista, é mantida pela ordem marista. E os maristas também têm suas políticas de acessibilidade. Por exemplo, eles têm lá uma rede, eles têm uma universidade, uma rede de escolas particulares e 9 unidades sociais que são em zonas de vulnerabilidade social e pessoas que não podem ter acesso. Nessas são financiadas pela própria universidade. Respondi? Próxima pergunta. Oi, eu aqui. Oi, Simone. É a Amanda, sou a Amanda da Memória da Eletricidade. Simone, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a política de preservação e difusão de acervos que vocês fizeram. Você falou que vocês fizeram uma política de acervos, né? Isso foi recentemente, e um manual de procedimentos também. Eu queria que você falasse um pouquinho se tinha alguma diretriz, né, antes, principalmente para aquisição de acervos na instituição, e se não tinha, se houve algum impacto nisso. Porque eu sei que a ausência de diretrizes, de normas, de políticas para a aquisição de acervos numa instituição pode gerar um processo um pouco caótico. Eu queria saber se isso acontecia antes, se tinha algum problema nesse sentido, e um pouquinho sobre esse processo de elaboração dessa política. Então, esse processo se deu inicialmente. A gente fez um diagnóstico, a partir, né, do Plano Nacional, um diagnóstico da instituição,
onde é que nós iríamos atuar. Então, a primeira questão, sempre foi feito no grupo, em grupos, né? E o primeiro, então, estabelecer a missão. O museu não tinha uma missão definida. Então, a partir dessa missão, bom, como eram as políticas? Muitas das coleções, os curadores definiam como que se dava a entrada, né? Eu posso dizer que, na maioria, eram por pesquisas, mas havia doações, havia casos assim que estava sob a direção não tinha esse controle, né? E a partir de então foi criado essa política de acervo, definido quais são as coleções exatamente, quem é responsável por qual coleção, quais são os curadores que atuam em cada coleção e de que forma elas vão ter então a entrada, né, de que forma entra, se empresta, se não empresta, dependendo da coleção, se está disponível, enfim. E um banco de dados. Hoje não está ainda em banco de dados, porque vai ser um banco de dados diferente, é o acervo histórico, a arqueológica e a de minerais, né? As outras já estão no Space Link ali, que já estão disponíveis. Esse processo ele durou uns 3 anos, eu acho, e ainda estamos nos ajustes, assim, né? Por quê? Porque sempre acaba surgindo, e por isso que a gente tem essa atividade que a gente chama Repensando o Museu, para que a gente possa alinhar aquilo que ficou de fora, ou aquilo que... E também porque a universidade é dinâmica, o nosso reitor muda a cada 4 anos, a direção do museu é uma portaria de 1 ano, a direção pode continuar e pode sair, tem uma tradição de permanecer, né, durante um tempo, mas então a gente tem essas atividades pensadas no grupo, mas também tem essa organização institucional, né, dentro da instituição. Simone, eu queria primeiro parabenizar o trabalho lindo que vocês fazem lá no Museu da PUC, lá do Rio Grande do Sul. Eu queria, sobretudo, salientar a importância que vocês dão às coleções. A gente viu na sua missão, não é, sem querer aqui, enfim, fazer comparações, mas é muito comum que nos museus universitários, não é, a missão científica, a pesquisa, a educação científica, várias outras coisas, deixem em segundo plano o papel das coleções nos museus universitários. Eles ficam, eu não vou dizer secundarizados, mas é assim, desenvolve-se a pesquisa produz a coleção. E aí depois a gente pensa no que faz com a coleção, não é? Então, eu acho que eu percebo claramente, não é, que no caso de vocês, as coleções são o motivo, não é, do museu e também das relações que a pesquisa tem com a universidade. Quer dizer, não é a pesquisa que cria o museu sozinho, não é? O museu não é consequência da pesquisa, mas tem que ter um momento em que se alinha, não é, essa capacidade de administrar a coleção com as possibilidades do campo de pesquisa, porque o campo de pesquisa é infinito. Agora, a capacidade de gestão de coleções nem sempre é infinita, né? Normalmente não é. Então, eu queria elogiar muito isso, mas eu queria também juntar esse meu elogio a essa pergunta. Como é que vocês equacionam, não é, as possibilidades de pesquisa que os pesquisadores propõem, não é, com a gestão de coleções? Não é? As pesquisas produzem coleção automaticamente? Não é? Qualquer coisa que é pesquisada gera coleção? Não é? Como é que vocês administram essa política, não é, de gestão de acervos integrada à política de promoção de pesquisa? Eu acho que é isso que é, para mim, o mistério, não é, de quase todos os museus que se comprometem com a produção de conhecimento, mas especialmente no caso dos museus universitários, porque isso pode gerar problemas sérios em termos de gestão de acervos, né? É ótima a tua pergunta, porque eu passei muito rápido por isso. Acho que é importante eu colocar que a gente também fez um movimento e mudou dentro da universidade da pró-reitoria de extensão, e nós somos pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. Então, é um museu ligado à pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. As pesquisas, os nossos
nós temos eu sou coordenadora da área de projetos museológicos, nós temos uma coordenadoria da área de coleções. A gente trabalha de forma integrada. Esse coordenador de área de coleções gerencia, além dos curadores, da gerência da área de coleção, ele gerencia todas as atividades desenvolvidas dos programas de pós-graduação que utilizam as nossas coleções ou que fazem pesquisas e trazem, é gerenciada ali. E tem uma comissão científica. Essa comissão científica é que analisa se esses projetos vão ou não vão, se esses projetos vão ser desenvolvidos ou não, e o que entra e o que sai. Do museu, junto com o representante... Não. É uma comissão científica do museu que trabalha com a comissão científica dos é um pós-graduação de zoologia e um pós-graduação de arqueologia, no momento. E os pós-graduações de universidades parceiras, né, da URGS, da UFPEL, que tem na área da museologia, enfim. Mas eles têm uma comissão científica do museu que trabalha junto com a comissão científica da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação também. Então, trabalha de forma articulada e as definições, as diretrizes vêm daí. Né? E nessa comissão científica do museu é o representante da direção, o coordenador das coleções e o representante das coleções do museu, da equipe do museu. Então, é dessa forma que são definidas as pesquisas. Né? Não é chega lá e sai pesquisando ou vai utilizando o acervo, né, nos seus interesses. E acho que é importante a gente ter sido reconhecido esse movimento, embora a gente seja visto como uma das unidades que mais realiza a extensão, né, por conta da capacidade de alcance que a gente tem de trabalhar com diferentes públicos, a gente migrou para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que foi um ganho bastante importante para a gente, porque passa a ter um outro olhar, né, sendo um museu universitário. Porque a gente tem que transitar nesses dois caminhos aí. Mas não sei se te respondi. Tá certo? Agradecemos, então, à senhora Simone Flores Monteiro por sua participação. E antes de nosso encerramento, tem alguns recados a dar para os senhores, que todas as fotos do Preserva-me 2018, assim como os vídeos das palestras, serão disponibilizados a partir da próxima semana nas redes sociais do Centro da Memória da Eletricidade. Os endereços encontram-se no verso desse folder aqui, da programação que os senhores receberam. Aqui no verso há os endereços das redes sociais. Lembrando que os vídeos das palestras estarão no YouTube. E o vídeo de todo o evento estará sim no Facebook, mas os vídeos das palestras estarão no YouTube. Fiquem atentos então em nossas redes sociais e em breve terão acesso às fotos e vídeos. Também lembramos da ficha de avaliação novamente, para que os senhores preencham e entreguem na recepção. Elas serão de grande importância para os nossos próximos eventos, para o Preserva-me 2019 principalmente. E eu gostaria de chamar então para breves palavras o diretor executivo da Memória da Eletricidade, senhor Marcos Lima, por favor. Bom, sinceramente queria dizer o meu muito obrigado a todos que estão aqui hoje, agradecer sinceramente ao Paulo Quinaus pelo espaço maravilhoso que tem, foram 2 dias intensos, né, de muita aprendizagem, de muita troca de informação. Creio que nós estamos saindo daqui hoje muito mais ricos, com muito mais informações, né? Imagino que esse nosso encontro deva se repetir outras vezes, não só nesse Preserva, né? Creio que é importante criar uma rede que se fale mais vezes, que se encontre mais vezes, né? Queria agradecer especialmente a todos que estão aqui, aos nossos palestrantes que disponibilizaram todo o seu conhecimento. Um agradecimento especial à Ana Adamek, ao Shane, né, que são canadenses, que vieram de longe, é uma viagem longa, a gente sabe disso. Simone, que acordou muito cedo hoje, que veio de Porto Alegre, agradecer sinceramente.
e dizer que, apesar de ter 2 dias dizer que terminou, eu queria dizer que não terminou. Na verdade, está começando aqui de novo uma nova rede, um novo encontro, e eu espero que todos tenham se sintam satisfeitos nisso que vocês viram aqui. Agradecer mais uma vez. E a Leila, que tem um papel importantíssimo, que foi uma das pessoas que soube equilibrar todas as palestras. Sei que isso é muito difícil, em alguns momentos eu dei alguma opinião e tal, mas todo o mérito é dela, que realmente peço uma salva de palmas para ela. Muito obrigado a todos. Mais uma coisa, eu queria já convidá-los para o Preserva 2019, que vai acontecer de novo, daqui a um ano. Tá? Muito obrigado. Senhoras e senhores, chegamos ao fim da 4ª edição do Preserva-me, evento que contou com o patrocínio da Eletrobras. Os dirigentes e profissionais da memória da eletricidade esperam que tenham gostado do evento e que dele tenham levado novos conhecimentos e inspirações para o futuro. Obrigado a todos.